Olá, está no ar o Rádio MP Entrevista. Eu sou o jornalista Marco Aurélio Franco e vou falar agora com o promotor de justiça Paulo César Vicente de Lima, coordenador da Calcimos, Coordenadoria de Inclusão e Mobilização Sociais do Ministério Público de Minas Gerais, que tem um projeto de inclusão dos catadores de materiais recicláveis. Olá, promotor Paulo César, seja muito bem-vindo ao Rádio MP Entrevista. O que é o programa Lixo e Cidadania? Qual que é o envolvimento do Ministério Público de Minas Gerais nisso, promotor? Antes de o senhor chegar, né, na questão do programa em si. O Ministério Público de Minas tem uma forma de atuação e um instrumento de atuação sui generis, que foi pioneiro na regulamentação aqui da atuação do Ministério Público através de projetos sociais. Nós temos um procedimento específico regulamentado em Minas, que chama PROPS, Procedimento para Implementação e Promoção de Projetos Sociais. O que o Ministério Público de Minas regulamentou através desse procedimento é a atuação para situações sociais complexas, que a atuação tradicional não tem o condão de dar resposta no tempo adequado. Por exemplo, uma situação tão complexa que às vezes você assina um TAC, resolve formalmente um termo de ajustamento de conduta, resolve formalmente o procedimento, mas na vida, você não consegue aquela alteração na vida no tempo que as pessoas precisam da política pública. Ou você entra com uma ação civil pública também numa situação específica, até ter aquela tramitação. Aí o que o Ministério Público fez então? Criou uma estratégia, alguns chamam de capital simbólico do Ministério Público. E aí é o seguinte, o Ministério Público, então, tem um capital social, um capital que vem da Constituição, da garantia dos direitos do Ministério, esse poder. Então, a ideia, através desses projetos, é pegar esse capital, essa confiança que o Ministério Público ainda tem da sociedade e dividir para tentar enfrentar esses problemas sociais complexos, como, por exemplo, o problema da situação dos catadores, né? Então, o que o MP fez? Buscando fomentar a atuação dos promotores de justiça nessa área aí, envolvendo a questão dos resíduos sólidos e da coleta seletiva com inclusão de catadores. Na verdade, assim, o problema dos catadores, né, os catadores são uma categoria, né, os catadores e as catadoras, que prestam um serviço ambiental maravilhoso, na verdade são agentes ambientais, prestam um serviço ambiental maravilhoso, mas ainda têm violado os mais diversos direitos fundamentais. Poucos catadores de Minas, poucas associações de catadores, os catadores recebem um salário mínimo ainda, pasmo. Então nós temos um grande desafio ainda de reconhecer o trabalho dessas pessoas. Não obstante algumas políticas públicas interessantes. Por exemplo, nós temos uma política aqui em Minas, que é uma política, eu costumo dizer que só o nome que é ruim, que chama Bolsa Reciclagem, que na verdade porque na verdade não é uma bolsa, é um pagamento para os serviços ambientais dos catadores que já estão mais organizados, que conseguem tirar a nota fiscal e que prestam esse serviço organizado e recebe também uma remuneração complementar do Estado. Na verdade, é um desafio nacional, né? Um desafio mundial essa questão do resíduo, né? Minas e no Brasil, por exemplo, menos de 10% dos resíduos são reciclados. E a grande maioria desses 10% é graças à atuação desses sujeitos que ainda são invisíveis e sofrem preconceito, não obstante fazer um trabalho maravilhoso que nós todos devíamos fazer. O planeta não aguenta mais. A gestão no Brasil dos resíduos, né, da questão dos resíduos, levando em consideração aí os recursos empenhados para aterrar, a maior parte desses resíduos, então 90% é aterrado, assim, os números são estimados em 97 bilhões de reais por ano. Então, nós estamos enterrando aí, né, além de enterrar os resíduos propriamente dito, que há um impacto ambiental, enterrando dinheiro, literalmente. Então, o Ministério Público percebeu? Diante dessa complexidade, desse desafio de garantir salário digno, uma vida digna para essas pessoas que estão fazendo esse trabalho ambiental bonito e também contribuir para que os municípios façam a coleta seletiva. Contribuir, eu costumo dizer que o lixo é nosso e o dever é nosso, de cada cidadão, é dever do município, também dever dos catadores, das associações. O Ministério Público tem aqui em Minas, como eu disse, uma atuação através de projetos sociais. Então, o Ministério Público de Minas entendeu por bem fazer parcerias. Nós fizemos um termo de cooperação, tanto a área social, aqui através do Calcimos, que é o Centro de Apoio Operacional, as promotorias de apoio comunitário, inclusão e mobilização sociais, também do CAL Meio Ambiente, porque a questão da coleta seletiva com a inclusão de catador dialoga tanto a área ambiental quanto a área social. Fizemos uma parceria com o governo do estado através da SEDESE e da SEMAD. A gente tem um termo de cooperação técnica. Nós temos um termo de cooperação técnica para fomentar a atuação dos promotores de Minas através de projetos sociais nessa seara específica, buscando a garantia dos direitos fundamentais dos catadores e fomentar a implementação da coleta seletiva em diversos municípios. Nós criamos um programa para fazer esse programa rodar e para apoiar os promotores para atuarem nas promotorias, instaurando cada promotor um projeto em sua comarca. Nós fizemos também uma situação inovadora aqui no MP de Minas. Nós conseguimos credenciar técnicos, porque a nossa estrutura é muito pequena,
técnicos especializados nessa área de coleta seletiva com inclusão de catador, com essa visão ambiental mais social, com a formação mais holística, esse técnico, e também, de forma inédita, conseguimos credenciar catadores experientes, mesmo sem ter, às vezes, a formação universitária, pelo saber tradicional deles, o Ministério Público selecionou vários, houve um edital, e são vários selecionados para também apoiar o Ministério Público tecnicamente nesse diálogo com os catadores na ponta, nas comarcas. Só uma coisa, o programa se chama Lixo e Cidadania, é isso? O programa se chama Lixo e Cidadania. O objetivo do programa é fomentar a coleta seletiva com a inclusão de catadores nos diversos municípios de Minas, né? Explique como que funciona na prática esse programa, promotor. O programa é o seguinte, ele tem alguns objetivos. Costumo dizer que quem tem poder no Ministério Público é o promotor da comarca. Então, se o promotor da comarca se depara, por exemplo, com uma situação lá que não tem coleta seletiva no município e os catadores estão lá numa situação difícil, de penura, ainda não estão organizados, ou tem associação, mas a associação com muita dificuldade. O promotor faz a solicitação, oficia a CIMOS pedindo apoio e a inclusão daquele município no programa Lixo e Cidadania. Aí a gente, através desses técnicos, instaura um procedimento aqui no CAU, através dos técnicos credenciados e desse catador credenciado, a gente vai até o município, essa equipe credenciada, com a supervisão de um servidor de referência da CIMOS, faz um diagnóstico da situação dos catadores e da situação da coleta seletiva. Aí depois a gente faz uma reunião junto com o promotor da comarca, aí com o coordenador regional da CIMOS e com esse catador experiente e credenciado, a gente faz uma reunião de devolutiva, tanto para os catadores, mobiliza os catadores do local, tanto para os catadores quanto para o município, falando do que a gente identificou. A partir dessa devolutiva, a gente dialoga com o município e tanto o município quanto os catadores, eles aderem ao programa Lixo e Cidadania formalmente, para que tenha interesse em trabalhar junto com o MP dessa forma diferenciada. A gente cria uma instância local que chama Fórum Municipal Lixo e Cidadania. Vem a prefeitura, os secretariados, as igrejas, os comerciantes, as universidades, as escolas, porque nós vamos enfrentando os problemas que foram identificados no diagnóstico. Por exemplo, tem um problema lá, o galpão é pequeno, não cabe. Aí nós vamos chamar o município. O que você pode fazer aqui? Como é que a gente vai resolver essa situação? O município fala assim, eu tenho uma alternativa, que tem um galpão ali, mas eu preciso de apoio da universidade para fazer o projeto de adequação. Aí a universidade fala, eu posso fazer. Aí o que precisa para você fazer? Aí vamos construindo as estratégias passo a passo. O que a gente conseguiu identificar e que foi interessante que o Ministério Público ajudou? Nós identificamos alguns municípios e alguma situação de alguns galpões de catadores que eles não tinham caminhões para fazer a coleta seletiva. Não tinha, e faltando alguns equipamentos. Havia recursos no fundo do Ministério Público, esses municípios apresentaram projetos no fundo do Ministério Público, foram contemplados. Nos 3 últimos anos, foi quase 30 milhões de reais para esses equipamentos que o Ministério Público também, fazendo a parte dele com esses recursos que são recursos do povo. O Fórum Municipal de Cidadania é uma estratégia de controle social, de pactuando ali e resolvendo o problema passo a passo. Na verdade, é o Ministério Público apoiando, emprestando a sua confiança e seu poder para essas pessoas simples, mas também os outros parceiros. A universidade vem ajudando, a prefeitura vem ajudando. Assim, é uma comunhão de esforços, uma sinergia institucional em prol dos catadores. E nós temos alguns exemplos muito interessantes. Em Sabará. Quando o programa foi iniciado em Sabará em 2023, né, nós temos uma associação de catadores lá que chama Mãos Amigas. Esse pessoal estava numa situação lá num galpão antigo, numa situação de muita penúria, sabe? A renda mensal, havia 5 catadores. A renda mensal dos catadores era R$ 2.500. Assim, e dividida por 5 membros, a maioria mulheres, idosas, uma situação realmente muito complexa. O município se sensibilizou, o Instituto Federal está lá, entrou e abraçou a causa. As receitas dele, por exemplo, no final de 2024, nós temos a Associação Mãos Amigas, que antes tinha 5 catadores com 20 associados. 20 catadores e cada um recebendo, em média, 2 salários mínimos. Nós estamos atuando hoje em 103 municípios. Na verdade, assim, nesses 103 municípios, nós temos cerca de 1.500 catadores. O Ministério Público está fazendo o seu papel de catalisar a sociedade, mostrando que essa pauta é importante. Na verdade, essa pauta é essencial, o planeta não aguenta mais a gente enterrar dinheiro, né, e a gente deixar essas pessoas abandonadas sozinhas, fazendo um trabalho que nós todos temos a obrigação de fazer. Este foi o Rádio MP Entrevista com o promotor de justiça Paulo César Vicente de Lima, coordenador da CalCIMOS, Coordenadoria de Inclusão e Mobilização Sociais do Ministério Público de Minas Gerais. Até o próximo programa. Rádio MP em todo lugar ao seu lado. Siga a gente nas redes sociais. Procure por MPMG Oficial. Para mais informações, acesse mpmg.mp.br.